disse, olha, estou fazendo o curso de corretora. Ah, você vai se dar muito bem, porque você tem um poder de persuasão. Sim, sim, sim. Então, eu gosto de gente, e é assim que eu atraio. Gente vem antes do imóvel, né? Isso, gente vem antes do imóvel. Então, eu pergunto. E aí, e vejo, tá certo. Você acha que eu devo passar isso? Porque o que eu não posso é passar insegurança para meu cliente. Sim, sim. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. Desta vez eu tenho a honra de receber aqui, além de ser uma corretora de imóveis, ela é conterrânea, 2 baianos em Aracaju, fazendo a edição de um podcast. Maria José, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Queria que você se apresentasse para nossa audiência. Quem é Maria José? Há quanto tempo você está no mercado imobiliário? Por favor. Eu sou Maria José Aragão. Sou novinha no mercado imobiliário, tá? Tem 3 anos e meio de experiência, de aprendizado e de ter realizado já alguns sonhos Legal, vamos falar sobre alguns deles. No mercado, você está falando? no mercado, sim. Como é que foi esse processo de você decidir virar corretora de imóveis? Fala um pouquinho aí do que a gente estava falando aqui nos bastidores sobre a sua história na polícia. Bem interessante. Veja, eu sou funcionária pública do estado da Bahia, né? Trabalhei minha vida inteira na Polícia Militar da Bahia, dando aula no Colégio da Polícia Militar. Aposentei e antes de aposentar nós compramos um imóvel aqui para veraneio. E com um corretor chamado Anderson Ramos. Vimos no OLX, entramos em contato e fechamos a compra. Tempo depois, resolvemos vender esse imóvel com Anderson Ramos. Nesse meio tempo, eu aposentei o esposo também. E aí, o próximo imóvel que compramos com ele, resolvemos ir morar. E aí, eu decidi fazer o curso. E disse a Anderson, Anderson, vou fazer o curso de corretora. Ele fez, faça. Aí, fui a Zaqueu, como boa baiana, pedi um desconto, claro, né? Pedi um desconto e fiz o curso. E disse, Anderson, vou trabalhar com você. E aí vem a minha história como corretora. 3 anos e meio de aprendizado, de experiência. É assim, para quem estava numa sala de aula contando história, que diz que quem não tem dinheiro conta história. Como eu sou licenciada em história, eu conto história. Sim. E aí estou fazendo história no mundo imobiliário, no ramo imobiliário. Legal. Que é muito bacana. Legal, que bacana. A sua história já é muito bacana, Isso, fazendo um trocadilho. Como foi esse início no sentido de... A gente conversa com muitos profissionais que estão iniciando e tem uma dificuldade de saber com qual tipo de produto a pessoa vai trabalhar. Usados, empreendimento, se for empreendimento casa, vertical, horizontal, apartamento, vertical. Como foi que você se encontrou e que tipo de produto trabalhar? Quando eu cheguei na mobiliária estagiando, o pessoal trabalhava muito com seminovos. Certo. E aí eu fui observando e fui e me encantei. Eu posso dizer que tem uma dificuldade com imóvel na planta, com imóvel novo. Certo. Eu até brinco e disse, gente, eu não sei vender papel. Eu quero chegar, levar meu cliente, mostrar o imóvel e ver o rosto dele e ele se vê naquele canto, naquele espaço. Eu aí pergunto, tem filhos? Olha o espaço, vamos ver. Olha o quarto da criança. E você vê o olho brilhar. Então, assim, eu preciso entrar nesse novo mercado porque a exigência é grande. De planta, de imóveis e um investimento bacana. Certo. Mas seminovos me ganhou, me conquistou. Entendi. Talvez seja o imediato. Nem tanto, mas assim, leva menos tempo do que... eu vou receber o apartamento em 2028. Aí eu acho bacana, o casal vai casar, eu quero acompanhá-los. Sim. Né? E aí vai comprar bacana e tal, mas quem tá precisando já, e eu vou por aí. Tem várias coisas interessantes, vários trechos interessantes nessa fala, porque eu não gosto de vender papel e eu gosto de ver, de sentir a reação das pessoas quando eu estou apresentando. Aqui a gente já entra em um ponto que é o quê?
a preocupação que você tem durante esse processo de, não é nem de negociação, mas é de mostrar os primeiros imóveis ali, porque, veja, muitas vezes você vai mostrar um, dois, três, Uhum. né, para que a pessoa possa Isso. tomar a sua decisão. E de fato, a gente está falando de sonhos, né, de casais, enfim, independente da situação de cada um. Mas o primeiro ponto para você é o seguinte: esse zelo, essa tratativa diferente durante o apresentar o produto, né? Que talvez você não tenha apresentando um encarte do empreendimento e nada contra quem trabalha, Sim, sim. né? Mas eu acho que é um pouco diferente, né? Você ter. Eu vejo, eu começo com. É uma construção, não deixa de ser uma construção, só que de um imóvel que está pronto. Sim. É você começar exatamente com as fotos, o primeiro contato nosso, o WhatsApp, que queira ou não, a comunicação veio para nos facilitar, nos aproximar, mas também fica meio frio. Mas eu quero conhecer o cliente, eu quero conversar com ele. Eu digo várias vezes: vem aqui na imobiliária, venha tomar um cafezinho. Aí, se você é meu cliente e vem, já tem um bolo e um cafezinho pronto. Legal. E a gente conversa e a gente bate papo e cria um vínculo. Sim. E aí vamos ver o imóvel, me diga como é que você quer. É esse, tá bom, tá bacana? E assim, o que é que o corretor mais quer? Vender. A primeira coisa que a gente faz, você mandou um imóvel para mim, 200 mil, eu digo 10 mil de comissão, eu vou ganhar quanto? Não tem como não fazer a conta. Sim, sim, sim. Mas assim, eu digo também ao meu cliente, vamos escolher e ver com cuidado, porque você não está comprando um sapato, uma bolsa. É um sonho, é um imóvel. Sim, sem dúvida nenhuma. Claro que a pessoa vai chegar, vai fazer o cálculo da comissão, isso aí é fato. É fato. Mas eu acredito muito que a venda ela é um processo que você falou sobre o bolinho e o café, eu anotei aqui. A gente faz muito isso lá na empresa para visita de cliente, tudo. A venda ela é um processo que ele vai ocorrer naturalmente à medida que o cliente se sentir à vontade para progredir no processo. Isso. Se ainda que você tenha feito o cálculo de quanto é que vai ganhar e tudo, mas se você está demonstrando demais para o cliente que você que está precisando daquele valor, não flui. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente faz entre a gente, eu digo a gente e eu, mas é ali caladinho. Sim. E às vezes a gente sabe que só vai ser lá no final, mas o meu cliente ficou satisfeito. E é interessante que, mesmo eu tendo pouco tempo em Aracaju, morando aqui, não conheço muito, mas boa parte de minhas vendas é indicação. Digo isso direto, viu? O pessoal fica falando muito, claro, tem que ter rede social e tudo, mas a plataforma da gente aponta que a maior parte das vendas vem através de indicação. É indicação. E isso é bacana. Isso é bacana. Construído relativamente rápido, né? Isso. Então, foi uma construção que eu fiz com aquela venda. Sim. Para, consequentemente, chegar o meu dinheiro. Sim. Mas foi todo um processo. Né? Não só foi o dinheiro na minha conta, e não é bom assim, não é bacana. É exatamente quando você cria essa vínculo, essa amizade, essa confiança. Sim, sim, sim. Então, a coisa flui. Muito bom. E sobre não conhecer a cidade, aí eu tô falando agora de um plano geográfico. Sim, sim. Qual foi a sua estratégia sobre localização? Porque você tem uma carteira de produtos grande. E aí? Não conheço a cidade, como é que eu vou trabalhar? Aí assim, eu pergunto muito, eu não tenho vergonha de perguntar, que eu acho que você vai levar a vida inteira. Se vivêssemos 200 anos, todos os dias estaríamos aprendendo. Com certeza. Né? Nossa vida é um processo. Sim. Né? Acorda, tem algo novo, aprende algo novo, alguma experiência vem. Então, pergunto muito, me diga a localização, tá perto de quê? E para ir para visita, o Waze tá aí. Aí a tecnologia nos ajuda pra caramba. Sim. Nem que eu me perca algumas vezes, mas eu chego lá. Sim, sim, sim. Eu chego lá. E aí eu vou conhecendo. Bom, tem uma senhora que ela quer um imóvel, aí eu me disse mais ou menos, aí eu fico perguntando aos colegas, tem supermercado próximo? Tem isso? O que é que me... Aí eu vou, e se for o caso, antes de apresentar a meu cliente, eu vou lá. Eu conheço o local, depois eu digo, vamos? Ótimo. Já viu que esse papo vai ser muito interessante. Mica, queria que você pegasse, por favor, tem um presente para você, claro. Viu? Pega aqui uma sacolinha para ela também e pegue o troféu dos corretores, porque eu vou entregar um troféu também a você, claro, né? E quero avançar mais um pouco nessa questão da pergunta que eu te fiz sobre região, porque às vezes as pessoas adotam
um critério de focar em uma determinada região da cidade, sim. entendeu? Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, mas eu já vou te entregar aqui. Cadê? Conseguiu aí pegar? Pronto. Primeiro o troféu, ó, primeiro o brinde, por favor. E obrigada. Abra, por Vou gentileza. abrir. Uau! Olha só. Quero inaugurar tomando uma aguinha aqui, Agora, não é? por isso. Olha. Tem que tomar água para ela. Ai, que caderno. maravilha. O caderno. Gente, uma coisa que eu mais gosto é de anotar. Aí eu brinco muito, né? Eu disse como eu sou a mais velha da imobiliária. E eu gosto muito, anoto o celular, mas eu gosto do papel e da caneta. Sim, eu E também. cada vez que eu anoto, parece que meu cérebro também está anotando lá. Então eu uso muito, muito. Você sabe que isso é científico, né? Uhum. Inclusive tem vários artigos científicos falando sobre isso, que é como se você estivesse mandando um reforço Mas é isso que eu faço. pro seu cérebro. Quando eu não repito várias vezes, eu escrevo porque ele vai registrar. Maravilha. E a sua caneca com água. Obrigada. E aqui uma lembrança, um troféu para pessoas Nossa, que gente, que bacana. fazem a diferença assim no mercado imobiliário, Obrigada. assim como você. Uhum. Queria falar sobre essa questão de região. E aí, como é que você trabalha? Eu vou, mais uma vez, usar essa senhora como exemplo. E que acontece com ela e com tantos outros. As pessoas veem Aracaju assim. Qual é o local bom de morar? Farolândia e Inácio Barbosa. Certo. Quem é daqui de Sergipe? E às vezes até as pessoas de fora. Mas as de fora, porque como querem perto da praia, quer Aruana, quer... Mas quem está aqui do interior, eu quero Farolândia. Porque lá tem tudo, lá tem assim... Aí assim, não... Nem exatamente... Aí eu já sei. Jabotiana, eu digo mais ou menos, já aprendi onde é. Aí vou falando de localização, que está próximo. Valorização. Mas... muito, muito essa parte de Farolândia, que é enorme, né? Porque pega o Augusto Franco e vai. E Inácio Barbosa, que também está incluído ali. Virou um anexo, né? Isso é. Então, eu vejo e vou olhando o mapazinho, exatamente quando eu estou lá estudando, né? Sim. E vejo que é exatamente um ligado ao outro. E Aracaju é uma cidade bacana para você andar e para você conhecer. Sim. E o que talvez quem está fora daqui e do interior, né, do estado, ache que é violento, não é. É o que é visto. Às vezes um bairro até que não é Farolândia, que não é Inácio Barbosa, que não está no Augusto Franco, é bacana também de morar. Sim, sim. Né? Mas é bem essa região aí, é muito procurada. Bom, muito. Deixa ela tomar um gole d'água para poder falar para você aqui o seguinte. Primeiro ponto, estratégia de região. Porque a imobiliária tem um mundo de produtos, né, de imóveis. Se você e muitas vezes o cliente vai ali fazer inúmeras perguntas e tal. Então, se você não entende o que é que tem ali naquela região, ou pelo menos vai ter que entender muito bem, né? Sim, a cidade praticamente quase toda. Então, ela define uma região para trabalhar. Define faixa de preço de imóvel? Sim. A partir de um determinado valor, né? Exatamente. Entendi. Isso também, eu faço essa pergunta por quê? Porque todo mundo tem ali uma métrica de ganho do que ela pretende faturar. Esse é o primeiro ponto. E eu acho também público que você vai atender. Né? Eu enxergo dessa maneira, que a partir do momento que você... Tudo bem, se você coloca um ticket bem alto, você vai começar a entender que você vai se relacionar com outro tipo de público. Isso. A forma que você vai conversar com esse cliente é totalmente diferente, né? Sim, sim. Então, é importante, né? Comportamentos diferentes. Agora, eu vejo o meu cliente igual. Agora, eu sei como me comportar com um, com o outro. Sim, claro. Eu me preocupo muito com isso, com tratar o ser humano, né? O semelhante. Então, trato por igual. Agora, nós sabemos que médio padrão é um comportamento. Sim. Aí eu vou pegar um imóvel de um valor baixo, mas ele vai ser muito bem tratado e muito bem acompanhado. Sim. Esse cliente, ele vai ter toda a atenção que eu posso, sabe? Então, claro, é bacana vender. Eu nunca vendi, mas um dia eu chego lá a vender. Eu brinquei com um rapaz cortando meu cabelo hoje. Um dia eu vou vender alto padrão. Sim, eu conheci ele hoje. Então, eu disse que vem alto padrão. Mas, assim, eu tô feliz com as minhas vendas. Sim. Né? Então... Teve até uma edição aqui, mandar um abraço para Kleberton, da Máxima, NI. Ele falou o seguinte, cara, meu início de carreira foi vendendo lote
parece, não sei se de 50 mil, há muito tempo atrás e tal. E ele vendeu muito. Então, assim, quando a gente fala sobre segmentar tanto região quanto público, não estamos discriminando quem vai comprar imóvel popular, até porque tem imobiliárias que só vivem para vender popular. A gente está falando sobre a sua estratégia enquanto atuação. Porque, vamos lá, caiu de paraquedas numa imobiliária que tem venda de empreendimento, venda de usados, e você tem um mundo lá dentro. Como é que você vai trabalhar? É isso. Entendo. Entendeu? Separar uma região, ter um ticket de trabalho, vai ser popular, beleza. Qual é a dinâmica desse jogo aqui do popular? Você vai ter que fazer um número de atendimentos maiores, você vai ter que, né, para você somar uma quantidade de vendas significativa para poder compor uma comissão interessante. Sim, sim. Ao passo que é o médio padrão, que é o que você, me parece, né, atua, já tem uma dinâmica diferente. E o alto também já tem uma outra dinâmica. Com certeza. Então, entender isso, porque muitas vezes a pessoa fala, você falou, olha, eu vou chegar lá no alto padrão. Você entende que é um processo para chegar lá. Sim. E não simplesmente dizer assim, eu agora sou corretor alto padrão, aquele padrão que a gente vê na rede social. É tão bonitinho, né? Não é isso. Mas na prática a gente sabe que não se aplica. Não é bem assim, não. Né? A roda de amigos é diferente, Sim. o papo é diferente, né? O cara vai sentar com você, vai falar sobre investimento, sobre isso, sobre aquilo, outro, uma viagem que ele fez para não sei aonde. E o imóvel é a última coisa que entra isso aí, né? Quem vai falar. Exatamente, até porque ele sabe tudo já daquele imóvel. Sabe mais do que ele você, já chega né? pronto. Sabe mais ele do que já o chega corretor, pronto. Né? Agora, uma região que eu gosto de vender, e assim, boa parte de meus imóveis cadastrados estão lá, é Barra dos Coqueiros. Por quê? Porque eu moro lá. Entende? Legal. Então, assim, lá eu domino os meus imóveis. E aí, geralmente, pessoas de fora, porque perto da praia. Sim. Né? Então, assim, eu falo bastante a vantagem e de investir na Barra dos Coqueiros, o crescimento que está lá. Sim. Né? Em todos os sentidos. Claro. Em todos os sentidos. Então, eu puxo, não vou mentir, puxo um pouquinho lá para a Barra dos Coqueiros. E com propriedade, né? Porque sim, mora lá, né? Sim. Tá vendendo uma coisa que só... eu atesto, né? E ainda digo, eu moro lá. Não é assim, vamos melhorar esse discurso. Não, eu só moro. Eu gosto tanto daqui que eu saí de outro estado para vir morar aqui. Será que eu gosto? E eu comprei, são 2 imóveis que eu tive tive outro, tenho outro e tenho um terceiro que eu vou receber na Barra dos Coqueiros. Tudo na Barra. Tudo na Barra. Maravilha. E essa ponte lá sai ou não sai? Diz que o governo diz que vai sair, né? Vamos torcer que sim. Pois é, vamos lá. Eu imaginei que essa obra aí, que é a obra ligando a Beira-Mar para a Coroa do Meio. Eu imaginei que depois da Coroa do Meio já era para lá. Era o pensamento de todo mundo, mas eu acho que ainda não vai ser por agora. A verba não chegou, não. Né? Ainda não chegou, não. Vamos falar um pouquinho sobre... Eu sei que para o baiano é mais fácil, porque o baiano é mais, né, dado, aquela coisa, mas o ambiente de sala de aula, né? Sim. Você ir para um mercado de corretagem que é extremamente comercial é outra dinâmica totalmente diferente. Como é que foi esse processo de adaptação? Eu gosto de gente. Eu trabalhei com gente a minha vida inteira. Sim. Então, eu só mudei de posição. Agora sim, para vender, para conquistar. Quando eu disse a algumas pessoas que me conhecem bem, eu disse, olha, estou fazendo curso de corretor. Você vai se dar muito bem. Porque você tem um poder de persuasão. Sim. Então, eu gosto de gente. E é assim que eu atraio. Gente vem antes do imóvel, né? Isso, gente vem antes do imóvel. Então, é por aí. Meu lema é esse, é gostar de gente e aprender. Porque observando, né, Anderson falando, e é verdade. É um estudo, todos os dias você está antenado com o assunto, com as modificações, com as transformações. Eu vejo que se não tiver estudo nessa área, assim, fica cada vez mais difícil. Para mim, a coisa tá indo para um ponto que eu tô vendo imobiliárias aí que ela tá fracionando as etapas de atendimento do corretor porque ela tá tendo dificuldade de encontrar pessoas qualificadas. Exemplo, o corretor precisa saber atender bem o cliente, um bolinho, uma coisa, outra, tá? Saber envolver o cliente, persuadir e tal. Ok, vendeu. Tem que entender da parte de documento, cartório, financiamento, isso, aquilo, outro. E eles estão tendo dificuldade. O que eles estão fazendo? Você vai fazer só esse pedaço aqui. Depois que você chegou a atender o cliente, vendeu,
Pronto, vai ter uma pessoa aqui no administrativo agora que vai fazer esse outro lado. Veja, cada um opera seu negócio do jeito que deve, que acha que deve. Mas eu acho um pouco complicado um corretor estar se relacionando de um lado com o cliente na parte comercial, mas ele não tem o fundamento de como é que funciona esse trâmite aqui de financiamento, disso aqui, porque no comercial vai ser perguntado, Sim. na tratativa vai ser perguntado. E aí como é que ele fica? Né? Simulações são vários tipos. E assim, como é que você faz no dia a dia para você estar aprendendo, se atualizando sobre tudo isso? Pesquisando e perguntando. Eu vou para os mais. É um termo militar, né? Eu vou para os mais antigos, os colegas mais antigos. Então eu pergunto. E aí e vejo, tá certo. Você acha que eu devo passar isso? Porque o que eu não posso é passar insegurança para meu cliente. Sim, sim. E aí é que eu digo, quando a Adriana vai lá para fazer treinamento e tal, ela sabe quem mais pergunta sou eu. Eu digo, é porque eu não tenho vergonha. Gente, não vamos ter vergonha. Tá aí agora, a hora é essa. Vamos aproveitar a Adriana e tirar dúvida. Porque isso é muita coisa, viu? Porque você fala, exatamente, eu tô na área comercial, aí né, o meu gerente vem e ele vai cuidar desses trâmites de cartório e tal e tal. Mas quando hoje pela manhã, a cliente veio e perguntou, Maria, e como é que tá o processo? Em que pé está? Como é que tá? Eu tenho que saber responder. Sim, claro. Não é só, não, mas agora não é mais comigo, não, é com o meu gerente. Mas o meu contato é com você, não é com o seu gerente. Então a gente tem que ter essa preocupação. E aí vem o aprendizado mesmo, é ler um pouquinho aqui, ler um pouquinho ali. Tem até alguns influenciadores que falam, não é? Mas que eu não sigo muito, eu não sou muito disso. Eu prefiro ir para a cartilha, para a leitura. Sim, sim. Entende? Até porque na rede social a gente tá vendo muito. Veja, você. Não vou lhe chamar de senhora, né? De jeito nenhum, Por e fique à favor. vontade. Assim, né? Claro, com todo respeito, mas uma jovem, por que não? Não é isso? O que eu vejo muito são muitos conhecimentos. Assim, a rede social ela chegou ajudando em muita coisa, tudo. Mas, por um outro lado, você que é professora, vai entender o que eu tô querendo dizer. Muito conhecimento superficial. Sim. Né? E eu acho que, pelo estilo de vida que a gente está vivendo, que as coisas têm que ser cada vez mais rápidas e tal, então você tem que compilar em 15 segundos, veja, uma explicação, isso não vai funcionar. E aí a pessoa pegou aquilo ali, 15 segundos, achou que já sabe de tudo, um vídeo de 1 minuto, e eu não vejo bem dessa forma, não. Só essa parte de entender financiamento, simulação, isso, aquilo. É complexo, eu não acho uma coisa fácil para o corretor dizer assim, não, eu já sei, domino. É muita prática, muita pergunta. Falar com a Adriana lá, que a própria Adriana, muitas vezes conversando comigo, rapaz, teve um caso aqui, que isso aqui, eu pensei que era uma coisa, é outra e tal. Veja, ela vive disso. Exatamente. Entendeu? Então, ter a humildade de, assim, ninguém sabe de tudo, não. E a gente precisa estar buscando, né? Indo atrás dessas informações para que a gente possa oferecer um atendimento cada vez melhor. Pois é. Para o nosso cliente lá na ponta, não é isso? E aí, eu acho que o vínculo de confiança. Eu confio, eu me jogo. Mas se você não confia, se você sentiu que... Porque eu digo, olha, me aguarde, eu vou perguntar aqui, ele responde já, eu vou consultar aqui. E não tenho vergonha de dizer a eles. Eu fiquei em dúvida e eu vou lhe dizer. Me dê só um minutinho. Bom, não tem vergonha. Pronto. Nenhuma, né? Você criou um vínculo, eles, poxa, isso aí eu posso... Eu tô vendo agora uma cliente, ela é de São Paulo, é sergipana, família, mas ela mora lá. Ela comprou imóvel comigo e está comprando com fé em Deus, vai fechar uma outra venda, sem ela ver o imóvel. E era isso? Sem ela ver o imóvel. E aí, assim, não viu o imóvel, obviamente não esteve aqui. Como foi esse processo? E aí é um processo de confiança total. Né? Como é que foi essa história? Eu dei 2 opções para ela. Ela disse, o que é que você acha que eu devo ficar? Olha a minha responsabilidade. Para você escolher. Entende? E muito grande. E eu fico feliz, mas não envaidecida. Sim, claro. Né? Porque a gente tem que vigiar para a vaidade não... Mas assim, eu fico feliz. Claro. Aí a mãe dela, que estava ao lado dela, disse, ela vai dizer o qual é que você... Eu sei o que ela vai dizer, que você pega o que tem suíte, porque o outro não tinha. É um 6º andar, mas não tem suíte. O térreo tem suíte. Sim. O que é que você acha que vai valorizar mais? O que é ser melhor para você quando vier passear? Ter um apartamento com 2 banheiros. Já que você não vai morar, é um investimento, pega o que tem suíte. Sim, claro, claro. Agora você veja, né? Para chegar ao ponto
Ela já lhe conhecia antes, não? Comprou um imóvel comigo também, entrou como lead. E aí eu fiz uma amizade. Hoje eu conheço a tia dela que mora aqui em Aracaju. Ela seria para pagar em 35 anos, ela pagou em 2 anos e meio esse imóvel. E ela disse: agora eu já quero outro. Brincadeira. Veja aí e vamos lá. Agora você veja a importância da construção do relacionamento, Isso. da confiança, do bom atendimento. Porque se tivesse ocorrido alguma coisa nesse processo que não tivesse sido claro, transparente, essa história teria morrido ali mesmo, Com certeza. né? É. E aí agora pode ser que surja outros colegas que não estão aqui, que possam querer investir aqui também, né? Que possam querer investir aqui. E por que não já indicar aquela história, minha corretora de confiança. Isso. Não é isso? É. Eu acho bacana quando alguém diz, eu não gosto de dizer meu médico, né? Porque ninguém é nosso, Sim, né? sim. Meu. Mas quando alguém diz assim, é minha corretora, eu digo, ai, que bacana. Legal. Que bacana, Legal. né? E ela tá dizendo que é minha porque ela confia. Lógico, lógico. Né? Então, Que confia, porque é complicado. Né? demais. Demais. Pessoas que, né, não É. estão olhando o lado do cliente, sim Isso. olhando o lado dele e tudo. É assim, eu consigo enxergar isso claramente. Uhum. Vamos falar um pouquinho agora sobre tecnologia. Certo. Vocês podem estar vendo e se imaginar, e aí, mas facilidade para mexer com tecnologia, porque hoje é tudo, né? Uhum. Anúncio online, sistema, isso, aquilo, outro. Teve dificuldade? Tive e tenho. E assumo. Bom, Eu sou de uma geração que não é da tecnologia. certo. E nós, minha geração, tem dificuldade e não gosta. Uhum. Então, assim, eu já contratei pessoas para cuidar do meu Instagram, Legal. entende? Peço ajuda também e vou levando e vou acompanhando, mas sempre tem alguém por trás de mim que vai me orientando ou fazendo alguma coisa de publicação, de acompanhar, porque até assim, aprender se aprende, claro, é um desafio, mas é você resistir, é uma resistência que tem que ser quebrada. Sim. E isso eu faço questão de dizer, porque de corretora, aos 60 anos, não só sou eu, deve ter muita gente por Sim, aí. claro. E essa minha geração tem dificuldade porque não gosta. É tudo muito novo pra gente. Não teve aquela familiaridade lá atrás, né? Exatamente, Mas é uma coisa que também é para ser quebrada. Sim. E é um desafio. Sim. E desafio é para ser enfrentado, né? Sim, mas o que eu vejo aí na sua fala é o seguinte: o fato de você não ter aquela familiaridade, não, por exemplo, né? Hoje você pega um jovem, ali, TikTok, Instagram Nossa, e tal. Tudo bem, mas isso não significa dizer que você não possa estar nesse meio digital. A partir do momento que você traz uma outra pessoa, olha, eu não tenho paciência para isso. Eu foco em outras coisas aqui, mas entendo a importância de ter uma publicação, um vídeo, uma coisa, então você vai fazer aqui para mim. Então, assim, não necessariamente você vai ter que entender da técnica toda. Isso. Mas vai estar lá tendo a inteligência de colocar alguém para poder fazer. Eu acho que esse é o pulo, esse é o insight, entendeu? Porque você poderia dizer assim, não, eu não gosto e por isso eu não vou usar e perder oportunidades. Com certeza, aí de jeito Então, nenhum. eu acho que nem tudo, e tá tudo bem, eu acho que assim, nem tudo que a gente, por exemplo, na minha empresa lá, eu não tenho como fazer tudo, eu tenho que ter outras pessoas, e nem tudo eu gosto de fazer, né? Mas eu entendo que precisa ser feito, e aí eu vou colocar alguém para poder fazer. Com certeza. Né? Então, eu trouxe essa pergunta da tecnologia porque nos treinamentos que eu dou, eu sempre vejo o pessoal que tem uma idade e tudo com essa dificuldade, mas a sua mentalidade mostra pra gente aqui essa questão de assim, olha, eu não gosto, não tenho proximidade, mas pra mim tá tudo bem. Pergunto uma coisa e outra e coloco outra pessoa pra poder fazer. Trago o lead. Que isso eu vou fazer. Que isso eu vou fazer. E muito bem feito, Pois diga. Eu não tenho que estar incluída na tecnologia. Vamos lá, me ajuda. Vamos juntos. Eu acho que aí é mais a questão de não ter a vergonha de falar que não sabe. Isso. Né? Tem que ser agora, digamos, descolada, que isso, que aquilo outro. Por quê? Por quê? Pra agradar quem? Exatamente Não é isso, Eu entendo isso perfeitamente. Eu, particularmente, as redes sociais do Supremos, super movimentadas, tá aqui o nosso marketing e tudo. Na minha rede pessoal, eu não uso. Porque eu não tenho tempo. Ao invés de estar numa rede social, eu tô lendo um livro. A verdade é essa. Pois é. E assim, eu não critico quem usa tudo e tal, mas eu, pra estar expondo a minha vida pessoal, eu não gosto.
entende? Entendo. Eu prefiro fazer outras coisas com esse tempo que é escasso hoje pra gente, né? Então eu entendo que o corretor ele tem o lado profissional para que ele possa trabalhar os imóveis, as coisas, e para mim tem que estar super atualizado. E se ele não gosta de estar lá dentro, e se ele não tem familiaridade, bota alguém que faça e me traga o cliente. Eu tive muito cuidado exatamente de falar da tecnologia por isso, para não me fazer entender que eu sou contra. De jeito nenhum, até porque não tem porque ser contra, que a coisa está aí. Não tem como, né? Não tem como. Mas eu não tenho que ser refém dela. Eu preciso dela para o meu trabalho. Perfeito. Eu vou chamar alguém que saiba e vamos negociar, vamos ver como é que você presta esse serviço. Sim. Agora, daí eu ser refém e não dá, não pode. Né? E eu acho que em qualquer segmento. Precisamos concordar 100%, viu, professora, nesse aspecto. Eu também Pois é. penso igualzinho. Deixa eu te perguntar alguma outra coisa. Uma outra coisa. Você tem 3 anos e meio aí, já viveu muita coisa na corretagem. O que é que você, olhando para trás, para quem vai começar agora, o que é que você faria de diferente? A Maria José olhando hoje para Maria José de 3 anos atrás, na carreira. Assim, em relação ao início, eu começaria dessa forma, não faria desse jeito. Você teria alguma coisa assim, se poxa, hoje... Porque a gente sempre tem, né? A gente sempre tá em evolução, como você mesmo falou. Sempre a gente tá aprendendo. Você teria assim, poxa, isso aqui eu fiz e, tipo, não faria dessa forma, faria dessa outra aqui. Tem alguma coisa em mente? Tem. Não fique ansioso no primeiro momento, porque todo mundo entrou e acha que vai vender. Né? Entrei hoje, estou estagiando, já vou vender. Não fique ansioso. Tenha serenidade, tenha tranquilidade e vá observando. Vá observando o caminhar da imobiliária, o movimento. Como é que aqueles mais experientes agem e o que é que eu posso tirar de aprendizado para mim. E o momento vai chegar. E quando chega é muito bacana. Mas não se deixe abater, não fique triste, porque pode acontecer. Eu estar na imobiliária e 2 meses eu lá e não vendi nada, e eu ver os colegas vendendo, e eu achar que o problema está comigo, não se deixe abater. Vai acontecer. Observe. E fique caladinho, vá aprendendo, vá tirando de cada um pouquinho. Às vezes até a gente admira. Sempre entra na imobiliária, você vai ter algum colega que você vê deslanchar, que você diz, poxa, quem sabe eu ali aprendendo com ele. Fulano, eu posso ir na visita com você? Sim. É não ter vergonha. Sim. Eu sou, né, para mim não dá, eu não sou exemplo porque eu não tenho vergonha, mas assim, não tenho. Tenha humildade, mas não tenha vergonha. Claro. Bom, né? Vai dar um corte bom isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou sobre ansiedade. Primeira venda aconteceu com quanto tempo de trabalho? Eu entrei em fevereiro, final de março. Foi até rápido, viu? E eu disse, eu converso muito com meus filhos, né? Muito, muito. Meu filho, eu já disse que tinha vontade, já falo todo mundo, queria fazer psicologia. Mesmo agora, e fico adiando, mas eu acho que ainda vou chegar lá. E meu filho tem muito de mim nisso. E eu converso muito com ele e tal. E aí, 1 mês, 2 meses, filho, eu tô angustiada, eu não consegui vender. Ele usou uma coisa que eu achei muito bacana. Ele disse, minha mãe, você entrou no ônibus agora e já quer sentar na janela? E dá tchau? E dá tchau, tenha calma. Então, assim, depois é que eu disse, poxa vida. Mas aí vem a vaidade, a gente achar que... Porque os colegas estão vendendo e eu não. Como é que estão me olhando? Como é que estão me vendo? Mas quem está ali sabe que é natural. Sim. Só que a gente não sabe. Né? Então, assim, para quem está chegando agora, veja tudo isso. E não se sinta inferior, nem tenha medo, nem tenha vergonha. Você sabe que isso é motivo de muita, assim, saída, né? De gente no mercado. Sim, né? sim. Porque sim. não tem essa percepção, entende? E eu achei o seu processo, comparado a dados que a gente tem dentro da nossa plataforma, tempo médio de uma primeira venda, para quem vem do zero, 5 a 7 meses. Sozinho. Sim. 100% sozinho. Né? Quando eu falo sozinho é porque, eu fiz uma venda antes, mas ainda teve o gerente ali e tal. Mas a pessoa pegou o cliente do zero, levou para visita e tal, resolveu tudo só. 5 meses, 6, até uns casos 7. E assim, eu já peguei casos, inclusive, com gestores conversando, de estar cobrando da equipe, e principalmente uma equipe muito nova, você tem esse problema. Porque você não está vendendo, porque o papel da imobiliária é botar o lead para que o corretor trabalhe. Beleza. Aí eu cheguei para ele e falei assim, off, né?
Cara, eu vi aí que você tava cobrando e tal. E uma coisa, você levou quanto tempo pra você fazer a sua primeira venda? Porque corretor não esquece da primeira venda. É Qual igual foi... o primeiro beijo, hein? Isso. Qual foi a sua primeira venda e quanto tempo levou? Esse gestor foi 8 meses. Aí eu falei, cara, sua equipe tá aqui há 45 dias. Essa equipe nova, né? Que muitas vezes aqui eu formo uma equipe e manda pra lá, não é isso? De recém-formados. Isso. Como é que você tá cobrando uma coisa que não se aplicou nem pra você? Você entende? Entendo. E o psicológico do corretor, como ele não tem esse background, ou seja, ele não consegue enxergar esse processo, ele começa a se culpar, achar que o problema tá com ele, que ele é burro, burra, ou ter vergonha. Aí eu te pergunto, do quê? Porque você tá aqui, como seu filho falou, você chegou agora, você tá em um processo. Mas muitas vezes eu vejo que é cruel, porque falta preparo para o corretor, ele sai da escola com conhecimento muito verde, É. e aí ele já entra no mundo da corretagem para performar isso, aquilo, outro. Isso, a gente pode falar sobre isso também, quando não entra a pressão financeira, né? Porque Sim. seu caso você é Sim. aposentada, né? É. E quem não é? Que não tem essa retaguarda para poder cumprir, assim, fazer frente aos seus gastos. Você imagina a pressão na cabeça. Não tem uma fonte de renda extra, não tem uma reserva guardada e precisa daquela venda para poder fazer frente aos compromissos. O cliente percebe a sua agonia, o seu desespero na tratativa. Isso. Então, talvez esse sucesso todo que você vem tendo, graças a Deus, é muito de o seu lado pessoal, ele financeiro, ele tá, de certa forma, resolvido no sentido da, digamos assim, ó, isso aqui, esse básico tá feito. Tô aposentado e tal. Então, claro, sempre galgando outras coisas, mas isso faz com que você opere e venda de uma maneira muito mais leve, entende? Sem você estar com aquele peso nas suas costas. Não sei se você tá conseguindo entender. Tô conseguindo entender. O que eu tô trazendo, porque eu vejo que muitas vezes é muito cruel. Você pode estar nos assistindo aí, independente da idade, né? Se tiver uma idade até mais avançada, eu acredito essa cobrança é muito maior, porque o mercado não recruta, né? Mas, e aí a pessoa vai para corretagem, mas, né? Com aquela coisa de ter que vender logo. E se for desorganizado financeiramente, eu acho que ainda piora. Isso. Né? Porque o dinheiro que entra, gasta, não faz uma gestão. Eu acho que, assim, é uma coisa que me deixa triste, porque eu vejo muitas pessoas que têm até potencial, só que não teve o tempo para que a coisa pudesse fluir, fruto, né? vai fluir naturalmente. É. E assim, para pessoas de mais idade como eu, que talvez não tenha tido, né? Ou talvez não tenha mesmo, mas assim, bom, a opção, eu vou fazer um curso corretor, ou já está no mercado há muito tempo, ainda existe o preconceito. Com certeza. Ainda existe o preconceito. Nós somos de um país que não valoriza o idoso. Mas você fala o preconceito interno ou externo? Porque, veja, eu, Gabriel, preferiria comprar um imóvel a uma pessoa como você. Por quê? Porque, teoricamente, me passaria mais segurança. Eu tô falando do cliente final. Sim, sim. Agora, talvez a equipe interna, é isso que eu tô falando do preconceito, entendeu? Isso, a equipe interna. Eu não passei por isso na imobiliária, até acho que pelo meu jeito de ser. Sim. Mas se eu pensou se fosse uma pessoa muito tímida, muito ficasse no meu cantinho, eu não ia sair dali. Talvez eu ficasse sentada no sofá, todo mundo ia passar, ia ver, não ia nem me ver. Eu estava ali igual assim a planta. Sim. Mas eu disse, eu tenho que... Se eu me propus a fazer o curso e estar numa equipe que eu acho bacana, de jovens, eu tenho que aprender com eles, eu tenho que explorar deles. Buscar, você não está fazendo mais do que a obrigação me ensinando, bora, vem cá. Então, é desse jeito. Tem você que é professora de história, né? Tem um livro chamado, o título do livro é Antifrágil, de Taleb. Depois, se tiver a oportunidade, leia. Ele é um calhamaçozinho assim, mas ele é muito interessante porque ele traz alguns conceitos e você tem muito aspecto de antifragilidade. Dentro desse livro, e para você que está nos acompanhando aqui também, ele traz que existem 3 níveis de pessoas. As pessoas que são frágeis, as pessoas que são robustas e as pessoas que são antifrágeis. Frágil, se eu pegar essa caneca aqui e soltar aqui, ela vai... Quebrou. Então, acabou. Robusta se essa caneca fosse de alumínio, eu vou jogar aqui, ela não vai quebrar. Mas também ela não vai se desenvolver em absolutamente nada. Antifrágil é uma pessoa que ela usa do problema para crescer. Sim. Entende? O conceito, resumindo um livro de 650 páginas, é isso aqui. Então, todos os exemplos que você traz, você sempre, não, eu não gosto de tecnologia, mas eu vou lá, veja,
Eu coloco a pessoa, veja, você cresce em cima da diversidade. Ah, mas isso aqui eu poderia ser uma pessoa tímida, mas ó, eu vou pra dentro, vou pra cima e tal, e vou lá e resolvo. Veja. Então, porque tenho uma idade mais avançada, mas entenda, pra mim isso não é problema, eu vou lá e cresço. Isso vai muito de aspecto mental. E aqui não é conversa de coach, de não sei o quê, é de você, como você enxerga a situação. Porque pra você poderia ser um problema estar junto de uma molecada e tal, e você não vê isso como um problema. Pelo contrário, eu tiro deles. E viro moleca com eles. Tiro o conhecimento deles. Me ensina isso aqui que eu não sei como é que é. Então, assim, é não se acanhar, né? Diante das coisas. E eu quero que fique registrado mesmo para as pessoas que já estão, até os quarentões que estão por aí, que às vezes têm vergonha. Demais. Demais. Sim. Eu tenho uma colega lá em Salvador, de uma das unidades do Colégio da Polícia Militar, que ela me ligou e o filho dela, acho que... Como é que eu faço? Ele está com mais de 49, Zezé desempregado, faz o curso de corretor, bota esse homem para trabalhar, criatura. Dá um empurrão, porque ele está fazendo, mas ele está meio amarrado. Eu costumo dizer que o mal do brasileiro, claro, milhões de exceções, é o hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido. Eu não quero estar deitado eternamente em berço esplêndido. Vamos inovar, vamos mudar. Nós temos uma vida inteira pela frente, né? Sim, e de aprendizado, de renovar, e de acontecer, e de conhecer. Você, sem dúvida, você falou sobre a questão dos quarentões e tal. É assim, futura psicóloga, quem sabe, por que não? Com fé em Deus, né? Veja, que loucura que a gente tá vivendo. Você entra na fase adulta com 18, difícil você ter muita clareza do que você quer pra vida, porque, né, você tá muito jovem, né? Eu fiz uma formação em comunicação social, em publicidade e propaganda. Depois fiz uma faculdade de Direito e trabalho com tecnologia. Como é que você vai ter isso com 18 anos? Impossível, né? Mas, veja, porque a pessoa com 40 já tá achando que tá... Peraí. Você com 18, você tem assim, uma perspectiva clara, raríssimas exceções, quando você vem de uma linha familiar que, já tem uma empresa na família que você vai tocar e que muitas vezes conheço casos do filho que não quer seguir aquela carreira ali, não é isso? Mas o fato é, dos 18 por 30, você ainda tá ali meio que, né? Buscando aquela coisa, tá? Aí vamos supor que nos 30 você se encontrou, que eu ainda acho muito jovem. Mas tá tudo bem, a gente tá supondo, né? Dos 30 para os 40, você tá batalhando o sonho que você achou que era aquilo. Isso. Né? Como é que chega em 40? Não, então a pessoa não deu certo na vida, que é isso? Eu acho que a gente tá vivendo uma loucura, entendeu? Você com 40 anos, você, digamos assim, profissionalmente, se a gente for levar em consideração a idade de se aposentar, 60, 65 e tal, você ainda tem muita lenha para queimar, não é isso? E depois de aposentar, aqui, um exemplo aqui na nossa frente, você pode ainda fazer muita coisa, e eu ainda quero fazer uma faculdade de psicologia, quer dizer, que é isso, assim, 40 anos você tá muito novo, muito novo, não é? Pra estar nessa bad aí, nessa... Eu não entendo quando alguém diz, porque eu não tô mais... O quê? Não tô entendendo. 40 anos você tá dizendo que tá o quê? Que tá velho? Não existe. E ainda tem outra coisa também, né? A medicina evoluiu muito no aspecto de longevidade, né? Antigamente, né? Os nossos avós tinham uma outra expectativa de vida. Hoje a gente tem uma muito maior. Então, quer dizer, eu acho que tá muito mais relacionado à lente que essa pessoa enxerga o mundo. Entendeu? Se você não troca essa lente aí, você vai se achar com 40 um idoso, né? Exatamente. É desse jeito. E aí, para você ir para o mercado, para você poder... Porque 45 anos, as empresas não querem contratar mais, né? CLT, essas coisas, não quer. A minha equipe são de pessoas mais velhas. Que bacana. Eu fico feliz com isso. Eu faço questão disso, né? Meu financeiro tem 50 e pouco, né? Que bacana. Comercial meu tem mais idade também, porque eu entendo que existe... Não é regra, mas... responsabilidade é maior. E eu aprendo com eles todos os dias, né? Tenho pessoas jovens também, você tá vendo o marketing da gente aqui, mas eu procuro ter esse equilíbrio, né, entre pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, para que a gente possa ter isso. E assim, muitas vezes, vamos falar um ditado popular, dá na cara, viu? Chega assim e diz assim, isso aqui é desse jeito, viu? E tal. Pois é. Talvez, e olhe lá que na tecnologia com certeza vai... Porque focou naquilo e vai longe. Sim. Entendeu? Não vai ser igual a mim, que eu disse, eu não gosto, mas eu tento aprender, ou então eu peço a alguém. E aquele outro, não. Se o meu trabalho é esse, eu vou lá e vou conseguir fazer e realizar. Eu observo, tem uma rede de supermercado aqui, que não cabe falar nome,
que quando a gente chega nos caixas, tem muitas pessoas de idade. Aí eu comento até com meu esposo, que bacana isso. Lá na Barra, é assim. Aí eu fui em Socorro, vi uma pessoa de minha família, passei antes no supermercado comprar umas coisas e vi uns 2 pessoas no caixa já de seus 50 e poucos anos. Eu achei bacana isso. Mas você sabe que esse aspecto de não valorizar a pessoa de um pouco mais de idade é aqui, né? É Brasil. Quando você vai para fora, É inclusive, Brasil. até uma região, determinadas regiões do Brasil, você já está vendo isso mudando fortemente, Sim. né? Porque as pessoas estão começando a entender que tem muita coisa ainda para poder contribuir, né? Uma pessoa como você, extremamente jovem, a cabeça, e é isso que a gente está conversando. Tá jovem, tudo, poxa, e por que a gente não vai aproveitar? Quem sabe a gente consegue aproveitar muito mais do que um jovem, né? Isso. De 18, de 20, que vai ficar dando dor de cabeça na gestão da sua imobiliária. Eu vejo isso sistematicamente. Hoje, quinta-feira, já é a cerveja, não sei o que e tal, sim, mas e o compromisso? Não é isso? Então, acho que poderia ser um pouco diferente. A única, olha, até agora aqui, tudo certo com ela, a única divergência que a gente tem é que ela é Vitória. E eu sou Bahia. E ele é Bahia. Né? Aí fica difícil, mas não por conta disso, a gente deixou de bater fazer aqui um bate-papo maravilhoso. O pessoal já tá avisando aqui que tem 50 minutos e a gente precisa caminhar para o fim, infelizmente, dessa entrevista. Mas queria que você me falasse aí próximos passos, planos. Já falou sobre fazer a faculdade de psicologia. Inclusive, muitas faculdades hoje é online. Né? Eu penso fazer uma de filosofia, só pra você ter uma ideia. E faço pós-graduação online. Para mim, é a tecnologia aí ajudando a gente. Exatamente. Mas queria que você me falasse, Maria José. Zezé, né? O que é que você pensa para o futuro, na profissão, como corretora, galga ir para o alto padrão, enfim, cheia de energia. Eu penso em continuar corretora, né? Porque eu não estou, eu sou. Certo. Então, penso em continuar. E eu vou construir isso aí. Se eu chegar lá, eu vou dizer, é porque eu construí, eu tenho uma meta. Sabe? Então, a minha primeira meta é sempre assim. Quantos imóveis eu devo vender por mês? Opa, boa. Eu sempre tenho uma meta, né? Quando eu não atinjo a minha meta, mas aí eu vendi um que poderia ser 2 populares. Sim. Então tá tranquilo. Mas assim, eu pretendo crescer no ramo imobiliário. Legal. Aprender mais, conhecer mais e chegar, quem sabe, ao alto padrão. Entendi. Cadastrado lá eu tenho. Quem sabe um dia eu pego ele e vendo. Quando você fala em... Sim, claro. Quando você fala em se chegar lá no alto padrão, porque, veja, o produto você já tem cadastrado tudo, mas o que é que você enxerga de ponte para chegar lá do outro lado da onde você está agora? Sim, é conhecer. Eu fico, às vezes, até tenho dúvidas sobre isso. Como é que... Porque não é, assim, um foco. Eu tenho a resposta, mas né? Não é um foco. Mas aí eu acho que eu dei a resposta agora. É eu focar naquilo ali. É eu botar na cabeça, se eu disser assim, eu vou chegar lá, eu chego. E talvez não me acomode. É não acomodar. E é se fazer conhecer. Sim. No alto padrão, a dinâmica que eu vejo é o seguinte. Primeiro, o relacionamento é muito forte. Muito forte. E outra, como o ticket é maior da venda, existe uma grande probabilidade dessa venda ela demorar mais a acontecer. Algumas pessoas vão comprar para morar, outras vão comprar para investir. Se a gente estiver falando do investidor, então essa tendência ela pode ser até um pouco maior. Então, quando você coloca isso na cabeça, talvez essa venda de 1 por mês, talvez ela não aconteça. Então, calibrar essa expectativa, porque também é o seguinte, se acontecer com 3 meses, vai valer mais do que os 3 dos 3, um a cada mês, mas entendeu? assim, corrigindo, quando eu foco, eu digo, eu tenho minha meta por mês, não é ainda o alto padrão. Sim, no médio padrão, o médio padrão, eu entendi, né? Eu entendi. Porque chegar no alto padrão e vender 3 por mês, uau, maravilha. Eu conheço um caso de uma pessoa que vendia muito bem médio. E, beleza, agora vou vender alto. E ela não se organizou na retaguarda dela, principalmente financeira,
para ficar 1, 2, 3 meses sem vender. Porque, veja, houve uma mudança de tipo de produto e, consequentemente, do seu modelo de atuação, de operação. Né? Então, você meio que vai tatear ali, como a gente fala lá em Salvador, para você entender como é que as coisas funcionam. E isso vai ter um impacto no seu fluxo de caixa entrando. Eu acho que você tem uma grande vantagem de já ter a sua aposentadoria e tal. Então, assim, primeiro entender que nem sempre esse alto padrão, tem gente que trabalha no alto padrão para vender 2 apartamentos por ano. Agora, também o valor quando vende é uma pancada. Entendeu? Então, entender isso, que eu acredito que esse prazo ele é maior e tá tudo bem se isso não... Porque aí pode voltar aquele sentimento de, pô, será que eu tô fazendo errado? Isso. Não é isso? A gente não se sabotar, entendeu, Zezé? Sim. Daí a gente parar e dizer assim, poxa, não, peraí. E a gente trabalha com imobiliárias aqui de todos os perfis. Né? Minha Casa Minha Vida, médio, alto, padrão. Inclusive, por exemplo, pra você ter ideia, a gente tem imobiliárias no sul do Brasil que são focadas especialmente em frente mar. Tem uma imobiliária que só vende cobertura frente mar na praia. Nossa. No nicho do nicho do nicho. Não é isso? Mas assim, é um relacionamento tipo muito forte com os investidores, porque lá eles chamam de frente mar e quadra mar. Frente mar só tem um mar na sua frente. Quadra mar o imóvel é na quadra que você ainda consegue ver o mar. Isso. Você entendeu? Então você tem as imobiliárias que tem esses nichos. Mas entenda, chega um cliente que diz assim, eu quero uma cobertura assim, assim, assado, e que o azulejo da piscina seja tal. É muito específico que eles trabalham. Então, assim, você não vai... É todo dia que vai aparecer um cliente desse. De jeito nenhum. O imóvel que ele quer, você vai encontrar fácil? Não. Então, você entender essa dinâmica, porque o alto padrão é um cliente extremamente exigente. Né? Então, entender essa nuance para construir essa ponte para chegar lá do outro lado é fundamental. Mas inteligente como você é... Obrigada. Não tenho dúvida nenhuma de que você vai pegando esses insights e vai construir essa ponte. Um dia eu vou ver você, tá vendendo alto padrão lá. Mas eu digo, mas não deixa o carro. Então, assim, é todo um pão no largo aqui, né? Eu tô muito feliz como estou, tá? Se chegar ele, ótimo, mas eu estou muito feliz como estou. Vai chegar, é um processo. É um processo, é uma construção mesmo. Não é da noite pro dia, assim como tem gente que tá no popular e quer ir pro médio. E que você sabe, pra você chegar aqui, você vai ter que fazer isso, aquilo, outro e tal. Pois é. O cliente do popular, e aí falando de empreendimento, muitas vezes ele compra o que dá. Ele vem com uma expectativa aqui em cima, a imobiliária pega a renda, o corretor pega a renda e tal, diz, pô, isso aqui não dá pra você não. Mas tem essa opção aqui, pode ser do outro lado da cidade. Mas entenda, pô, o cara vai terminar comprando porque é o que dá pra ele. O cliente do médio padrão já tem um perfil diferente. E o do alto padrão, como você falou, o cara vai falar de tudo menos no imóvel, porque a conversa é outra. Então, entender essas nuances vai fazendo com que você construa essa percepção do que é esse alto. E que talvez um dia pra você, talvez nem faça sentido lá na frente você querer ir pro alto. A vida é assim. Não é isso? Zezé, infelizmente a gente vai ter que encerrar o nosso papo. Quem sabe em outro momento, né? Lá em Salvador. Pois no Acarajé, lá na Vila Baiana. Ali, porque tem Cira aqui e tem o Vila Baiana. Tem um Quimuqueca agora dentro do Salvador Shopping. Mesmo? Eita. Eu fico ali hospedado ali na frente, dentro do Salvador Shopping tem um Quimuqueca sensacional. Perfeita. Essa câmera tá aqui para você mandar o seu recado final, o seu agradecimento para seus familiares, falou do esposo, falou do filho, para sua equipe lá na imobiliária, fique à vontade. Gente, eu agradecer mesmo a vocês, foi uma experiência muito bacana, eu não esperava, confesso que fiquei meio nervosa, mas a coisa fluiu. Tá vendo? Foi muito bacana. Agradecer sempre, sempre a Deus. É o meu foco e meu ideal. É o Deus que eu tenho e acredito e confio. A meu marido, a meus filhos, que são, assim, a minha base. E agradecer a Anderson também. Ele me impulsionou nesse momento de uma nova profissão que eu nem imaginava que um dia ia acontecer. Legal. Então, agradecer e agradecer. Pronto. Quero agradecer a sua presença aqui. Não poderia não dar certo, porque a Bahia é o mundo. Exatamente. Então, agradeço aqui a sua presença, a você que nos acompanhou até aqui. Curta, comente, compartilhe, mande para outras pessoas que é uma história de vida brilhante, tá bom? Então, um abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau!